Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui na residência de Dom Gregório Paixão, que ele nos recebe e também a convidados. E hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa muito a juventude, que é esporte, saúde e religião. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Estamos de volta aqui na casa de Dom Gregório. Dom Gregório, obrigado por nos receber novamente na sua casa e hoje vamos tratar sobre esporte, saúde e religião. E quem o senhor trouxe aqui para falar desse assunto com a gente? Pois é, Márcio, antes de apresentá-los, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui em nossa residência, uma graça muito grande tê-lo, mediando, digamos, esse bate-papo entre amigos. Eu trouxe dois convidados assim muito especiais. O padre André Luiz, mais conhecido como padre Andrezinho, não é? Por causa do tamanho, não é? Não tem 1,90 m, mas também não é também um anãozinho, né? Mas padre Andrezinho é pároco em Madame Machado da Igreja Nossa Senhora de Fátima e também é responsável pelo setor juventude no decanato, não é? daquela região. Eu trouxe também aqui o deputado estadual Nilton Salomão, que há pouco tempo aí está também como relator, não é, de uma comissão ligada à juventude. Então, realmente é um momento muito especial na vida dele. Por isso, nós queremos que esse programa fale da juventude, fale sobre saúde, fale sobre esporte, fale sobre religião, ou seja, nós queremos envolver a todas as pessoas. E é um assunto que eu acho que interessa a todas as pessoas, não apenas a juventude, né? Claro, vamos focar principalmente a juventude, mas envolve a todos. Então, daí, os meus convidados vão nos ajudar nessa reflexão. Então, eu já queria começar perguntando o que tem a ver esporte e saúde com religião? Pois eu acho que tem tudo a ver, né? Afinal de contas, quando Deus nos cria, não é? Quando o homem recebe essa alma imortal, depois de um longo processo de evolução desse corpo que nós temos, né? Esse corpo, como bem nos diz São Paulo, é o templo onde habita o Espírito Santo. Né? Então, é nesse corpo que nós trabalhamos toda a nossa vida. É esse corpo que vai nos ajudar, né? Vai ajudar a nossa alma a encontrar aquele que é o Senhor. Né? Então, quando a gente está bem, um corpo são, numa mente sã, e quando esse corpo, não é, com essa alma que nós temos, caminha para aquele que é o Senhor, caminha para Deus, então o equilíbrio é perfeito. Porque também não adianta você ter um corpo perfeitíssimo com a mente doentia, também não adianta você ter uma mente perfeitíssima com um corpo que está totalmente dilacerado porque você não cuidou dele, não é? Não estou falando de uma doença que pode acontecer conosco, mas... então, ou seja, é o justo equilíbrio. Os antigos diziam virtus in medius est, a virtude está no meio. Né? Então, ou seja, ser equilibrado é fundamental. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal, no que se refere ao nosso corpo, e tem também a ver com aquilo que nós queremos para nós como maior tesouro, que é Deus. Então, religião, saúde, esporte, essas questões todas humanas se unem para que nós possamos glorificar o Senhor por aquilo que nós somos e por aquilo que nós temos. Quando a gente fala em esporte, lembra logo de juventude, né? E o padre Andrezinho é muito ligado na pastoral da juventude, né? O senhor tem, assim, alguma questão para a gente? Uma coisa que logo de início eu gostaria que Dom Gregório pontuasse para nós, justamente, Dom Gregório, para o senhor, o que é um jovem saudável? Eu acho um jovem equilibrado, né? Tem uma palavra muito bonita, assim, lá no capítulo, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, né? Depois que o anjo anuncia a Maria, então José foge, né? E o anjo aparece a José, e isso é uma palavra muito interessante, assim, José sendo justo. A palavra justo no Antigo Testamento não é só aquele que pratica a justiça, não é isso. Mas justo é equilibrado. Então eu acho que o jovem saudável é aquele jovem profundamente equilibrado. É o jovem que busca a Deus, o jovem que busca o melhor para a sua vida.
É o jovem que busca, através do conhecimento, essa libertação que todos nós devemos ter, porque o conhecimento nos liberta para as coisas boas, naturalmente, né? E é o jovem também que sabe buscar na vida espiritual o justo equilíbrio para dar as razões daquilo que ele buscou durante toda a sua existência. Então, a pessoa justa, como José, a pessoa equilibrada, é a pessoa que consegue conjugar todas as partes, buscando sempre o melhor para a sua felicidade. E a felicidade daquele que busca bem é uma felicidade contínua, né? E uma felicidade que ninguém pode nos roubar. Então, eu acho que o jovem justo é exatamente, o jovem equilibrado é o jovem que é justo, o jovem encaixado, o jovem que tem uma mente sã, que tem um corpo são, um jovem que busca a realização dos seus sonhos naquilo que é bom para a sua vida, mas ao mesmo tempo um jovem que encontra nesses sonhos uma resposta para aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas que estão ao seu lado, como a gente ama, né, como cada um ama a si mesmo. Então acho que mais ou menos seria isso, sem grandes conceitos, mas é esse justo equilíbrio que eu acho que o jovem precisa ter. Você está falando de mente sã, né, do jovem. O deputado Salomão, antes da gente começar o programa, estava conversando aqui, estava falando um pouco sobre esse comportamento, não é isso, Salomão, do jovem de hoje, né? Na verdade, é uma preocupação, né, Márcio? Eu quero aproveitar antes aqui e agradecer, né, ao Dom Gregório, a oportunidade de estar com ele aqui, ao lado do Padre Andrezinho. Mas nós aprendemos, né, na nossa religião o valor da vida, valorizar a vida. Nós temos observado, e esse mundo hoje, quer dizer, a vida está ficando muito em segundo plano. Você veja quando um jovem pega uma moto, pelo prazer da moto, e expõe o seu corpo e acaba muitas vezes ficando sequelado e também, né, fazendo com que os hospitais tenham uma demanda maior, que poderia estar tratando outras questões. Quando o jovem se envolve com a droga, quando o jovem também hoje, muito dominado até pela internet, né, que é fascinante, muitas vezes ele fica tão dominado que ele para ali em frente, fica o dia inteiro e o seu corpo, enfim, não se movimenta. Então, nessa concepção de valorização da vida e valorização do seu corpo, que é a expressão da a sua vida aqui, né, na Terra, eu gostaria de ouvir do Dom Gregório. A igreja tem sempre esse papel de perceber desvios ou perceber situações da sociedade e, com a força dela, propor correções, propor, enfim, ações. Então, especialmente, o que o senhor acha que nesse momento, quer dizer, nós, a igreja, deveria estar debruçada para fazer frente a esse despreparo que a gente observa nos jovens e que está levando também à desvalorização da sua própria vida, na medida em que ele desvaloriza o seu corpo. Exatamente. Eu acho que um dos grandes papéis da igreja, né, enquanto medianeira, digamos assim, do bem na sociedade onde nós estamos, é sempre levar as pessoas, especialmente aos jovens, aqueles que estão num processo de aprendizagem, o bom, o belo e o eterno. Né? E quando a gente busca essas três coisas, a gente acaba descobrindo que esse justo equilíbrio entre as partes é que nos faz e nos torna cada vez melhores. Não apenas pelo conhecimento que eu desejo, por a coisa que me dá o prazer, mas por aquilo que contribui para que eu tenha o conhecimento, eu possa viver interligado nesse mundo que é maravilhoso, né? Tanto é que Jesus se encarnou porque esse mundo sempre foi muito querido e amado por Deus, mas ao mesmo tempo buscar aquilo que não me prejudique. Não é? Nada faz mal se você utilizar com o justo equilíbrio. Uma pequena taça de vinho, com 2 dedinhos, né, se você toma, os médicos dizem isso, diariamente um pouquinho só, isso não vai fazer mal algum à minha saúde. Mas se eu exagero, eu vou me tornar um alcoólatra e vou destruir não apenas a minha vida, a vida da minha família. Não é? Se você, por exemplo, faz uma educação física, faz um esporte, não é, 3 vezes por semana, mesmo diariamente, 1 hora, isso vai ajudar muito a sua saúde. Mas se você quer apenas mostrar que tem um corpo, é fundamental você pegar muito peso, isso vai acabar com o seu coração, com a sua pele, com a sua vida. Então, tudo vem do justo equilíbrio. A igreja tem que alertar aos jovens e a todas as pessoas que aquilo que nos foi dado é para a nossa libertação, é para a nossa alegria e não para a nossa escravidão.
O computador informático é uma coisa maravilhosa. Quando nós descobrimos a informática, um mundo excepcional. Cada vez que eu vou descobrindo uma coisa nova, eu fico assim espantado. Por exemplo, puseram no meu celular o WhatsApp, né, que eu posso me comunicar sem pagar as empresas com as pessoas. Eu posso falar, mandar uma mensagem de voz, eu posso mandar um filme onde eu falo com a pessoa. Existem mecanismos que você olha para o celular, você vê a pessoa está no seu lado, ou seja, isso é maravilhoso. Mas se eu passar o tempo todo tendo que falar com todo mundo escravizado, eu vou acabar com a minha saúde, vou acabar com a minha mente. Se eu vou para a internet e eu passo horas e horas sentado apenas, né, ali vendo, eu vou acabar com a minha saúde. Na Europa, nos Estados Unidos, já tem casos, não sei se no Brasil já aconteceu isso, de jovens que passaram 18, 20 horas diante do computador, às vezes 2 dias, sem se alimentar, sem tomar água, e morreram diante do computador por falência dos rins, simplesmente porque não se alimentava, não tomava água. Queria, mas estava tão preso àquele mundo de sonho, não é, que acabou dando um colapso e morrendo. Então, isso é que é o pior. Então, eu acho que cabe à igreja falar para as pessoas desse justo equilíbrio. Eu acho, sabe, Newton, que com o tempo as pessoas vão chegar a esse justo equilíbrio, como nós chegamos em relação à televisão. Ninguém passa 24 horas, pelo menos imagino, né? Essa televisão o tempo todo, jovem, não fica lá 24 horas na televisão, que era um problema do passado. Nem ninguém no passado, o rádio, não é, tirou as pessoas da família ali, e também hoje em dia ninguém fica no rádio 24 horas. Eu acho que nós vamos aprender a lidar com a internet como nós aprendemos a lidar com o telefone fixo, com o rádio, não é? Com a leitura dos jornais, com a televisão e, naturalmente, também com a internet. Mas a função da igreja é mostrar isso. Nós precisamos ter um justo equilíbrio, porque isso nos foi dado pela inteligência humana, que foi dada por Deus para o nosso bem e não para a nossa derrota. Eu queria perguntar ao senhor aqui, eu estou lembrando da nossa Comissão da Juventude, onde se discutiu muito na Assembleia, e vamos dizer assim, resumindo, o jovem, ele também ele precisa de oportunidades, né? Quer dizer, de ambientes, de sugestões, de lideranças até que o ajudem a seguir um caminho mais saudável. O senhor, eu lembro de uma imagem aqui contada pelas pessoas quando da presença do nosso Papa Francisco, o senhor lá no ginásio Pedrão, em Teresópolis, onde o senhor brincava com os jovens lá, e os jovens sempre, mas o Dom Gregório aqui parecia também aqui um jovem como a gente, né? Então, eu coloco isso para lhe perguntar o seguinte: a igreja, as paróquias, quer dizer, como talvez pudessem, não é, agregar alguma ação própria para, além da palavra, para, vamos dizer, criar uma ambiência da prática do esporte, seja até uma caminhada, enfim, algo que movimentasse o corpo e dentro dessa, né, do prazer que está na igreja, quer dizer, a utilização desse ambiente que é o dia a dia nas nossas igrejas, também para construir assim, projetos, ações. Eu sei que isso não é fácil porque envolve recursos humanos, recursos financeiros, muitas vezes tempo, mas de qualquer forma talvez seja uma oportunidade de se falar, né, de se relacionar com esses jovens. Isso. É sempre uma oportunidade. Eu acho que a igreja ela tem muitos mecanismos e espaços para justamente dar o melhor àqueles que buscam a própria igreja, né? A igreja pode fazer isso através das caminhadas que os jovens podem fazer. Na nossa região aqui, as paróquias podem levar os jovens para subir essas montanhas maravilhosas com total segurança, né, para ver a paisagem, ver que o mundo vai muito além daquilo que você vê na internet, que você vê no seu mundinho de amigos ou ali onde você vai para um show, né? Então, existe um mundo que precisa ser conhecido. Você tira essas pessoas do seu comodismo. E Dona Maria, da paróquia que tem 80 anos, ela vai também. Ela pode ir arrastada, mas ela vai. Ou seja, ela quer estar perto da juventude. Então, é um movimento que nós fazemos em relação às pessoas. Um outro ponto importante, nós podemos, por exemplo, criar Olimpíadas dentro das paróquias, onde as pessoas, onde os jovens são convidados a competir, não é? De uma forma saudável. Futebol, voleibol, basquete. Nós temos tantos colégios religiosos que podem nos oferecer esses espaços, fazer competição, porque o jovem gosta de competição. Né? Ele gosta de fazer o máximo e é a oportunidade de dar a esses jovens, né, nas suas diversas etapas, aquilo que eles pedem. Nós temos as nossas procissões, as pessoas já vão para a rua. E é interessante, as primeiras escolas, eu lia sobre isso, as primeiras escolas universitárias existentes no mundo nasceram
ao lado das catedrais e das escolas paroquiais, né? E as primeiras instituições a colocar esporte como matéria obrigatória no seu currículo foram as instituições religiosas, né? Obrigava ali os alunos já que em casa eles vão fazer um exercício, embora muitos trabalhassem na roça antigamente, etc., isso era no período medieval, mas ali era uma oportunidade de fazer uma educação física. Veja que não é só fazer física, não é? No sentido de mexer o corpo, mas era uma educação, ou seja, educar essas pessoas para o físico, para ter um físico bom. A igreja tomou também do pensamento e da inteligência dos gregos, dos romanos, não é? Essa preocupação com o corpo, mas não com o corpo apenas para mostrar que o corpo é bonito, porque nós somos belos, não é? Sendo magro, sendo gordo, sendo negro, sendo branco, isso não é problema, mas cuidar bem do corpo, não é? Dar a esse corpo essa fisionomia da originalidade. Porque Deus, né, quando nós evoluímos para receber essa alma imortal que nós temos e para ter esse nosso corpo, nós éramos obrigados a caçar. Né? Nosso corpo foi feito para subir em árvore, não é à toa que a gente tem unhas. Não é? Nosso corpo foi feito para buscar o alimento, nosso corpo foi feito para explorar regiões. Então, todo o nosso corpo foi feito para o movimento, para essa educação física. Mas só que com o tempo nós ficamos muito sedentários. Né? E cada vez mais, ou seja, ao invés de resolver o nosso problema fazendo a educação física para não ter diabetes, a gente se entope de remédio para resolver o problema da diabetes. Aliás, né? o senhor lembrou, nosso mandato tem dedicado muito a essa questão do diabetes e a gente acompanha e enfrenta questões, por exemplo, até agora nós estamos propondo alguns cursos para preparar até os professores, muitos de educação física. Tem lugares que o menino que tem o diabetes, já portador, ele precisa fazer o exercício, ao momento que diz que é diabético, ele fica separado. Não, você não precisa fazer o exercício, você é diabético. Quando ao contrário, ele é um tratamento que ele recebe fazendo o exercício. Você pode fazer a sua pergunta depois do comercial, a gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta com esse assunto novamente aí. É isso aí. Nós vamos parar, mas não vamos sair daqui, você fica aí também. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida e no último bloco eu interrompi o Padre André Luiz que ia fazer uma pergunta. Padre André. Doutor Gregório, dentro desse tema, né, do saudável como aquilo que é equilibrado, eu lembrava aqui que quando houve aqueles problemas já passados, de gravidez na adolescência e que alguns lutaram para que a adolescente abortasse e tudo, eu ouvi uma colocação muito interessante, que o problema, não é, do adolescente é justamente o equilíbrio. Ele não se alimenta, ele não se preocupa em dormir, e isso afetaria, não é, a gravidez. Mas esse tema do equilíbrio, hoje a gente vê muito isso também, não é? No jovem, como nós estamos falando aqui, às vezes as coisas boas, mas em excesso. Não é? Eu acho que o esporte, sobretudo, ajuda muito na disciplina, numa vida disciplinada. Talvez alguns esportes mais que outros e tudo, não é? Então, por isso, vejo a necessidade, como o senhor dizia, de criar também esses espaços de esporte na paróquia. Não é? Porém, um trabalho com aqueles que já estão. Mas o esporte também como uma forma de atrair aqueles que estão fora, e talvez levando um pouco também assim, não é? A vida um pouco desequilibrada. Como o senhor vê isso? Por exemplo, essa relação do trabalho do setor juventude hoje. O senhor acha que dá para trabalhar sem esporte, a importância do esporte, do setor juventude, começar a considerar a questão do esporte como um meio também para aqueles que já estão, não é, nos grupos jovens, na igreja, mas também como um meio para ajudar aqueles, né, a atrair e ajudar aqueles que talvez, por estarem fora, não estão observando tanto essa questão do equilíbrio. Deixa eu só acrescentar mais essa na questão, a gente não ficar só no esporte. Eu acho que também, isso tudo que ele está falando, a cultura também, o teatro, a música, isso como instrumento de organização do jovem, de atração do jovem para a igreja. Exatamente. Nós temos mania de setorizar, digamos, a vida numa coisa e ficar apenas preso àquela ali. Né? A gente põe como foco aquela situação. Então, uma hora tem gente que só faz esporte e não faz o resto, tem horas que alguém fica só no computador e não faz o esporte. Então, eu acho que Deus nos deu exatamente a oportunidade
de nós vivermos essa multiplicidade, essa gama de experiência. Se a gente lê o capítulo 1º, o capítulo 2º e 3º, esses 3 capítulos do livro do Gênesis, nós mostramos que Deus criou uma gama de possibilidades. Somos nós que damos nomes aos animais, somos nós que transformamos a natureza, somos nós que convivemos com os outros, né? Tentamos fazer isso em plena harmonia. Então essa harmonia é fundamental. Por quê? Porque algumas pessoas só querem, digamos, especialmente alguns jovens, né? Desejam apenas ficar só no mundo da festa, naquele negócio ali. Os outros querem fazer todas as experiências, nem sempre experiências boas, não é, na sua existência. Os outros desejam ingressar em um mundo imenso através da individualidade de um comportamento que não se mexe, né, diante de um computador, né? Então, ou seja, eu acho que é justamente esse equilíbrio. A pastoral da juventude, ela precisa entender a cabeça cada vez mais dessa juventude, né, o setor juventude, e de um modo especial mostrar aos jovens que todas as coisas elas são boas quando nós as utilizamos da forma perfeita, né? Então, o setor juventude pode equilibrar muito a vida do jovem mostrando, ou seja, olha, vem aqui conosco, nós podemos oferecer para você uma coisa saudável chamada esporte, que faz parte da sua vida. Venha, porque você precisa disso também. Olha, venha participar conosco para conhecer o que a internet pode fazer de bom também com a nossa vida. É um mundo que você conhece, nós conhecemos, e nós queremos caminhar com você nesse mundo, buscando sempre o que é bom. Venha conhecer a natureza, não é? Porque ela também faz parte, foi criada para nós. Então, quando a gente tem esse exato equilíbrio entre as partes, aí a coisa se torna realmente nova. Né? E depois mostrar também ao jovem que existe um mundo muito além daquele mundo de viseira que ele criou para ele mesmo. Não é? O setor juventude deve abrir os horizontes dos jovens. E nesse horizonte, que é maravilhoso quando nós buscamos bem, está, não é? Tem como ponto final, como fim, não é? Aquele que é o Senhor. Não é? Encontrar a graça de Deus também tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente consegue equilibrar essas questões, não é, também com o religioso, não é, a gente consegue, eu acho, tudo em relação à juventude. A juventude deseja, às vezes é que nós não conseguimos dar a essa juventude aquilo que ela tanto necessita, porque nós temos que ingressar nessa realidade. E ingressar na realidade do jovem dá trabalho. Porque oferecer ao jovem aquilo que ele deseja, né, com tantas mutações que eles apresentam, realmente nem sempre é fácil, mas nós temos que fazer isso. Eu lembro que o exemplo de Dom Bosco, por exemplo, lá na Itália. Dom Bosco fazia 2 coisas fundamentais antes de dar Jesus Cristo para as pessoas. Ele tinha os jovens, esses jovens eram pobres, passavam fome, e esses jovens precisavam de divertimento. Então o que ele fez? Criou oratório. Nesse oratório, em primeiro lugar, o que ele fazia? Ele dava comida ao jovem. O jovem já ficava tranquilo para ouvir o que ele tinha a dizer. Depois de dar comida para o jovem, Dom Bosco fazia uma pregação da palavra de Deus. O jovem se alimentava daquilo que é essencial para a sua vida, que é de Deus. Ou seja, o pão da mesa, mas também o pão da palavra. E depois que os jovens estavam ali ouvindo São João Bosco, depois que aquela pregação terminava, ele dizia, agora é hora do esporte. Todo mundo ia jogar totó, o pessoal ia jogar ping-pong, o pessoal ia para a quadra jogar futebol de salão, que devia ser diferente daquela época, mas depois jogavam futebol, saíam correndo, as competições aconteciam. E o jovem ficava tão animado, não apenas pela parte religiosa, porque o jovem quer fugir um pouquinho disso, mas lembrava do pão que ele recebia e lembrava do esporte. Mas lá no meio, São João Bosco os catequizava dessa forma, ou seja, dando a palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer também com os nossos jovens, né? Eu acho bem interessante essa ideia das Olimpíadas, não é? Bíblicas ligadas a esporte, onde você, como tem um triatlo, acho que chama assim, não é? Você tem um momento que você responde as perguntas, está baseado na palavra de Deus, um momento do convívio, que vai ter mais somar pontos, um momento do esporte, você cria um triatlo religioso maravilhoso, onde as pessoas se encaixam, né? E elas mostram aquilo que elas sabem em matéria de fé, cada vez mais renovando essa fé, mas também movimentando o corpo, que é uma coisa maravilhosa, que os jovens também gostam. Quem é que não gosta de uma praia? Quem é que não gosta de fazer a experiência de subir uma montanha? Quem é que não gosta de conhecer coisas novas? Né? Às vezes o jovem não tem porque nós não oferecemos. E nós precisamos oferecer tanto a igreja, né, em relação aos seus jovens, como também o Estado em relação à juventude. Né? Você acha que há possibilidade das nossas paróquias criarem espaços físicos para essas atividades dos jovens? As nossas paróquias, não apenas a possibilidade, elas estão obrigadas
a fazer isso. O que vejo, Márcio, por exemplo, minha paróquia tem um espaço. Nós temos uma quadra grande, não é? Inclusive estou pensando agora em comprar uma mesa de ping-pong, não é? E eu vejo, por exemplo, muitos projetos que nós poderíamos fazer, tanto para fazer crescer os jovens que estão lá, quanto para atrair outros que estão nessa vida desequilibrada. Porque não é fácil para o jovem esse equilíbrio, não é? Mas o que eu vejo não é nem somente o espaço para fazer, mas seriam monitores que sabem o que querem quando estão fazendo. Eu creio que essa é uma das questões também, Dom Gregório. Não, Exatamente, não é só o esporte pelo esporte, mas alguém que sabe o que está buscando através do esporte. Liderança para mostrar aquilo que é o bom, e fazer bem. Porque também se você chama um pessoal e você não tem uma coisa pensada, uma coisa realmente estruturada, o jovem virá na primeira vez, na outra vez não virá, porque vê que o negócio é meio disperso. Então o que precisa é de uma coisa justamente muito bem organizada. Então para a paróquia oferecer, não é só o espaço, venham aqui e joguem, não é isso. Mas oferecer um campeonato organizado, não é saber o que é que nós vamos dar além do esporte em matéria daquilo que é próprio da igreja, porque o esporte quem vai dar são os colégios que têm essa obrigação, o Estado, mas a igreja tem que dar alguma coisa a mais. Então aquele jovem que vai lá, ele tem que ser muito bem orientado, porque ele não vai apenas praticar o esporte. O esporte é uma das coisas que ele vai fazer numa paróquia, uma das coisas, porque o fundamental é que ele conheça também esse mundo maravilhoso que dará digamos, explicações para tudo aquilo que ele faz. O esporte é apenas uma forma de você fazer o bem, porque tem muitas outras coisas também que você pode fazer através do seu corpo, através do conhecimento religioso que você tem. Daí essa possibilidade, abrir espaço de uma forma organizada. Agora, só para dizer o seguinte, eu acho que todas as paróquias, não é, têm que fazer isso. O nosso projeto, nossas diretrizes da pastoral da nossa diocese, né, que nós vivemos lá no mês de no mês de novembro, né, mostra muito bem isso, né? As diretrizes já foram aprovadas pela nossa diocese, né, de uma forma muito bela, mostra que as igrejas precisam abrir espaço para entender essa juventude e abrir os seus espaços para que a juventude e todas as pessoas se encontrem ali e se encontrem nas mais diferentes maneiras. Agora, uma delas é também através da saúde e através do esporte. Por exemplo, você falava da cultura também. Uma coisa que eu achei muito interessante. Em 1997, não é? Quando eu estudava em Roma, eu visitei a paróquia do Monsenhor Jorge, que foi reitor no seminário durante muito tempo. Não é? E naquele tempo ele já tinha na paróquia uma sala de teatro, uma coisa simples. Não, uma sala de teatro não, desculpe. Uma sala de cinema, onde ele fazia projeções para os jovens ali, de alguns filmes muito interessantes. Penso que isso também, né? Você dizia da cultura, não só do esporte, mas da cultura. Claro, nós não vamos montar uma sala de cinema 3D, não temos uma estrutura para isso. Não é? Mas um data show, um telão, um espaço onde a gente possa talvez chamar os jovens e criar espaços de debate, também filmes que ajudem a refletir um pouco sobre a realidade. Vejo que é uma coisa possível, o que você acha? E também acho isso maravilhoso, ou seja, porque às vezes nós criticamos, o jovem, eu fico chateado quando alguém diz assim, os jovens não querem nada. Não, eles querem, agora vamos oferecer. Eles às vezes não têm possibilidade, né? Hoje em dia os jovens não querem nada. Poxa, eu vejo que os jovens querem muito. Nós aqui temos que estar assim ao lado dos jovens, então podemos oferecer algo tipo o teatro, cinema, como disse, passeios guiados, né? Fazer com que eles conheçam as cidades onde eles moram, porque muitas vezes nós não conhecemos, que nós ocupemos os espaços que as prefeituras e o Estado nos dá, que são lugares maravilhosos. Não é? Que a gente tenha coragem, às vezes, digamos, de sair do espaço da igreja para fazer o passeio nós que moramos aqui digamos, na nossa diocese, para ir ao Rio de Janeiro, para as programações de graça que nós temos, para que nós, enquanto paróquia, vá a uma praia, todo mundo junto, a gente se movimente. Isso é maravilhoso, que a gente põe o pessoal para subir essas montanhas, ou seja, as possibilidades são muitas. O mesmo em relação às crianças, né? A criança na igreja fica gritando, às vezes é terrível você ver aquela criança chorando assim por diante, mas a paróquia, eu acho que quando a gente pensa nas nossas igrejas, nós temos também que criar um espaço lá, onde a criança vai ver filmes sobre Jesus, sobre a Bíblia, onde ele tenha condições de brincar com os coleguinhas, criar espaços onde ele diga, é bom ir à igreja. Agora, você pega uma criança de 2 anos de idade, obrigá-la a ficar 2 horas ouvindo alguém que está falando, ela não está entendendo nada, como se fosse... Né? Aí é terrível. Então nós temos que criar esses espaços, né?
Eu queria, Márcio, voltar à questão quando o Dom Gregório fala da relação do Estado até, do aproveitamento. Existe hoje um problema que há um esforço em todo o Brasil, que é exatamente nas áreas mais carentes que o Estado deixou de estar presente e aí então gerou tantos problemas, as favelas, né, desabitadas de equipamentos públicos. E tem algumas experiências envolvendo a igreja muito saudáveis que a gente pode citar aqui, apesar do projeto atual do governo do Estado, que é o projeto Rio 2016, voltado para o esporte, ter acabado, mas eles informam que voltarão em um outro formato. Mas nós tivemos duas experiências muito saudáveis. Lá em Teresópolis, na igreja Santa Rita do Meu Dom, não exatamente com os jovens, mas com os idosos, em projetos do governo muito interessantes. Eu lembro uma senhora que ela, depois que começou a fazer a ginástica, ela começava a dizer o seguinte: olha, agora eu já posso pegar o remédio que ficava em cima do armário, porque antes não tinha condição. E lá na igreja de São Sebastião, em Piabetá, também com o padre Genauro, não é? Genauro, sim, que chegou há pouco tempo do Maranhão e muito dedicado. O projeto Rio 2016 atuava lá com as crianças. E era muito interessante que a preocupação do padre Andrezinho, ele cumpria isso porque as crianças faziam esporte dentro do projeto, mas recebiam uma orientação, não é, sobre a qualidade de vida na perspectiva, na orientação da igreja. Eu estive lá e achei muito saudável. Então, acho que essa parceria, está me lembrando até que um pensador de gestão pública, ele dizia o seguinte: tem alguns problemas da sociedade que não adianta o governo sozinho tentar resolver. Às vezes ele precisa, especialmente das igrejas, porque lá, na sua preocupação, Padre André, lá se fala de uma forma diferente, quer dizer, se toca mais o jovem, uma pessoa. Né? Padre André, deixa eu interromper, vamos novamente? Vamos retomar esse assunto no próximo bloco, que está na hora aí dos nossos comerciais. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos já. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida e falando hoje de esporte, saúde e religião. E mais uma vez eu interrompi o Padre Andrezinho no último bloco. O Padre Andrezinho está com a palavra novamente. Bem, deputado, eu lembro que no meu tempo de criança e adolescência havia um projeto muito interessante que envolvia os jovens e as crianças das comunidades e os jovens universitários, que era o projeto Rondon. Geralmente, em todas as férias, as férias longas, né, nós recebíamos muitos jovens que faziam educação física ou medicina, universitários que passavam um tempo com a gente e aquilo era muito rico, despertava muitas coisas boas na gente. Tá? Não sei se isso também seria uma possibilidade de eles mover. Interessante, Dom Gregório, que o projeto, eu me lembro do projeto Rondon ainda, em 1982 eu estava na cidade de Sumidouro, e os jovens foram para lá, os universitários, e era realmente fantástico. Mas houve uma mexida, né, no modelo do projeto Rondon. Ele ainda existe, mas não com essa, nesse formato. Né? Era muito saudável, realmente. Era um convívio, era maravilhoso. Especialmente para os universitários também, que tomavam conhecimento mais da realidade brasileira. Porque a gente tem esse problema do universitário muitas vezes, que só vê as coisas assim, né, na área de arquitetura, só vê aqueles projetos mirabolantes, e ele deixa de ver as necessidades, por exemplo, de resolver o problema habitacional do cidadão mais simples. Então era muito saudável. Para nós também era muito interessante, porque abriam horizontes. Por exemplo, eu era de uma cidade do interior, eu só via aquilo que tinha ali. Então, esse contato também abria horizonte de possibilidade. E interessante que isso é totalmente, digamos, está dentro do Evangelho, né? Jesus saía, né, saiu da sua cultura, do seu lugar, do seu povo lá de Nazaré, etc. E Jesus ia para todos os lugares, inclusive ia para o lugar onde estavam os pagãos, né? Ia para a região dos Genezarenos, atravessava o mar da Galileia, mantinha contato com os pagãos do outro lado. Ou seja, todo esse contato que ele tinha, isso é movimento, ou seja, é ingressar na cultura do outro, né? É se movimentar e conhecer o outro. E convidar, e quando Jesus convidava e chamava as pessoas para viver a alegria do Evangelho, as pessoas saíam da sua terra e saíam atrás de Jesus caminhando. Ou seja, Jesus é um caminhante, é alguém que está se exercitando o tempo todo através
do contato pessoal, ou seja, ele faz um exercício de cultura, mas também um exercício físico, porque ele vai vai andando por toda a Galileia. Jesus andou, olha, eu fico assim impressionado. Não tinha carro, quase carruagem era uma coisa só para os mais ricos, as pessoas andavam quem podia a cavalo, mas na verdade o povo andava mesmo era a pé, não é? A gente vê longas caminhadas. Jesus várias vezes, todos os anos nos diz o Evangelho de São Lucas que a família de Jesus saía de Nazaré e ia para Jerusalém, em caravana. Foi numa dessas caravanas que Jesus ficou lá no templo, a família voltou e José e Maria voltaram caminhando para lá, né? Os profetas andaram bastante, né? Quem de nós pode esquecer o profeta Elias andando, sendo perseguido lá pelos profetas de Baal, deserto adentro, 40 dias, né? Ou seja, as pessoas se exercitam, né? Tem hoje a caminhada de Santiago de Compostela, que as pessoas se preparam assim para fazer essa caminhada e que parece que não é fácil, porque não é fácil, que eu digo assim, é distante, né? E depois também tem o seguinte, o bom do esporte, claro que não vou falar, existem esportes que são individuais, mas o bom do esporte é que você acaba ingressando na coletividade, conhecendo os seus limites e, ao mesmo tempo, conhecendo os limites do outro e também conhecendo as suas possibilidades. E o esporte ele pode ser praticado de diversas maneiras. Por exemplo, num salão paroquial, quando nós temos ali um clube de dança, é aquilo maravilhoso, não é? As pessoas estão se movimentando, dançando ali, aquelas senhoras, às vezes os homens são mais acanhados, nunca aparecem, elas dançam entre elas, elas com elas mesmas e vão ali dançando, movimentando. Isso faz um bem imenso, compreende? Ou seja, o ambiente paroquial se torna um ambiente agradável, é um ambiente da alegria, né? Quando você tem digamos, um esporte, uma competição mesmo, né? Você aprende a perder, sabe que a vida não é só ganhar, e você sabe que você também é capaz de ganhar alguma coisa. Isso também é interessante. Ou seja, esse movimento, tudo isso aí é muito legal. E envolver as crianças, os jovens e os adultos, né? Para que essas pessoas percebam que a grande alegria que nós temos não é só quando eu estou individualmente exercendo alguma coisa. O alpinista tem também a sua função quando ele sozinho consegue chegar ao cume do mundo lá no Monte Everest, é verdade. Mas geralmente aquilo que nós fazemos na coletividade nos dá uma alegria muito grande, porque a gente acaba convivendo com as pessoas, descobrindo que esse gosta da mesma coisa que eu gosto e vivendo. Ou seja, como digo, não é condenar as coisas, mas transformar todas as coisas diante de Deus para que elas realmente tenham um bom resultado para a nossa vida. O senhor tocou num ponto aí que eu acho que é muito bom ouvir a sua palavra, que é uma certa crise das gerações, não é? Porque às vezes tem esse problema do jovem, porque está vivendo um outro mundo, o mundo da internet, e os adultos ou as pessoas mais idosas estão em outro mundo e há um certo conflito que a gente precisa estar tocando nisso para mostrar a riqueza que é essa convivência, que muitas vezes, vamos dizer, por falta de dedicação a estabelecer um diálogo, fica essa coisa da criança, o jovem do lado, o adulto e o idoso do outro. Quer dizer, essa proposta de através do esporte, fazer as coisas juntas, né? Aliás, ajuda a se conhecer mais, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante, o Papa Francisco, não é? Ele colocou uma coisa muito interessante nessa sua visita. Várias vezes ele disse, o futuro, não é, da igreja, o futuro do mundo está nos jovens e nos idosos. Ele dizia que a esperança, né, são os jovens e os idosos, unindo as gerações. A força e a experiência, a transmissão da riqueza cultural, da vida, né, de toda uma cultura de um país, de um povo, né? Muito interessante. Exatamente, essa beleza. Porque não existe, em matéria daquilo que a gente vai fazer com o nosso corpo, a gente só vai deixar de movimentar esse corpo ou deixar de fazer o bem ao nosso corpo, né? Porque a nossa inteligência, o nosso entendimento faz com que a gente queira o bem em primeiro lugar nosso, né? Então o que acontece? Quando a gente morrer, aí não tem mais, porque a gente parou ali a vida física, não é? Embora nós tenhamos algo que é imortal em nós, né? Que é o nosso espírito, nossa alma, então vamos para o céu, ok. Mas enquanto isso existir, essa prática, esse convívio, esse atualizar-se sempre, é do jovem que está começando agora, mas também do idoso que tem 90 anos.
Às vezes, eu fico tão feliz em ver essas senhorinhas, né, que nós temos nas nossas paróquias, né, se movimentando, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é maravilhoso. Ou seja, ninguém nasceu para ficar dentro de casa, entulhado. Antigamente, uma viúva ficava dentro de casa, na cadeira de balanço. Ah, meu Deus do céu, pedi meu marido fazendo crochê, tricô, ou preocupada. Não, agora nós vimos essas pessoas como idosas. Ah, minha avó, minha velha que tem 60 anos de idade. Então, era considerado o final de uma vida. Não, a gente tem que estar lutando, sabe? Me aposentei, não é? A gente tem que se envolver com outra coisa, com o trabalho, não é? Agora tenho um pouco mais tempo, eu agora vou fazer academia, não é? Tô com mais possibilidade, agora eu vou ajudar uma outra pessoa, eu vou a um orfanato. Tudo isso é movimentar-se para fazer o bem, porque todas as coisas que nós fazemos é para o bem nosso e das pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que Deus nos deu exatamente essa possibilidade de nós fazermos com que todas as coisas concorram para o bem. É isso que nós aprendemos através do apóstolo também, né? Tudo concorre para aqueles que desejam fazer o bem. E nós temos que caminhar nesse intuito. Eu acho muito bonito. Tudo isso, o clima que a gente está conversando aqui, tudo um clima de otimismo, de vida, não é? E não é uma vida pela metade, uma vida plena, não é? Uma vida integral. Acho tão bonito isso tudo que a gente está conversando aqui. E justamente como uma resposta também é um grande problema, né, Dom Gregório? Quando a gente fala de um jovem saudável, de uma vida saudável, a gente não pode também hoje, né, esquecer esse grande elemento desintegrador, sobretudo da juventude, que é a droga, né? Exatamente. Que é uma coisa que está invadindo todos os lugares. Invadindo todos os lugares. Inclusive, eu tenho uma opinião assim, pessoal, né? Quando você, numa novela, mostra muita tal roupa, todo mundo usa aquela roupa. Quando você mostra muito comportamento, todo mundo quer imitar aquele comportamento de um ator importante, de um cantor importante. Eu acho que nós falamos tanto de droga, e droga parece ser uma coisa tão atrativa, que conversando com a juventude, conversando com os mais jovens, especialmente com os jovens que experimentaram droga, todos eles foram lá por uma curiosidade. Por quê? Porque a televisão fala tanto, ou seja, que prazer é esse que eu posso ter? O que é isso que eu vou experimentar uma única vez para ver? E aí vem a segunda, a terceira, a quarta e a pessoa acaba envolvida. Eu acho que, inclusive, os meios de comunicação estão fazendo um desserviço quando falam o tempo todo sobre esse assunto, não é? Nós temos naturalmente que combater, falar o mal, nós temos que mostrar as consequências negativas disso, é certo, não é? Pessoas desorientadas, pessoas que se machucam, pessoas que destruíram a vida de famílias dilaceradas, isso nós temos que mostrar sempre, mas não fazer uma apologia como isso, tal ator usa, tal pessoa usa, isso é péssimo. E é uma coisa que está cada vez mais envolvendo nossas famílias, né? Isso é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. Eu tomei conhecimento de uma pesquisa que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Cientistas estudando lá mostraram que, e nós falamos muito do serviço que devemos fazer ao próximo, mostraram que essa satisfação que é fugaz com a utilização da droga, o cérebro ele pode gerar tal satisfação quando você se realiza fazendo algo que te faz bem, ou seja, se você presta um serviço, se você é solidário, se você resolve um problema, se isso gera quimicamente um movimento orgânico que te dá também um nível de satisfação. É onde se explica muito, não é? As pessoas que servem, que se sentem bem, fazendo bem, resolvendo problemas das pessoas, enfim, tendo também essa satisfação, não é? Do seu, que é uma satisfação mental, mas que é uma produção química também do corpo. Eu achei muito interessante essa pesquisa que mostra isso, quer dizer, tudo que a igreja sempre diz, né? Às vezes a gente tem muitos que dizem assim, bom, aqui é na igreja, na religião, mas aqui na vida cotidiana é diferente. Na verdade, quando você vai esmiuçando, você vai ver que tudo que é dito aqui na igreja, você pode colocar na sua vida, às vezes com um grau de dificuldade, mas às vezes até como solução daquilo que prestar serviço, então, é fantástico. Eu acho que os jovens, quando a gente vê os jovens metidos em gincanas, que satisfação, que alegria, como eles ficam motivados, eles precisam, como o senhor está dizendo aqui, quer dizer, que eles se movimentem, né? Que a gente crie ambiência, crie oportunidade para eles, né? Eu lembro quando muito jovem, né? Eu saía lá, nós tínhamos determinados movimentos sociais lá na nossa paróquia, lá no Salesiano, lá em Aracaju, nós saímos com a bolsa pedindo esmola pela rua. E eu não percebia, eu jamais sairia da minha casa, eu tinha preguiça de sair da minha casa para comprar pão, por exemplo, ali na padaria, que ficava a 200 metros. Mas eu andava 5 quilômetros, 10 quilômetros no dia pedindo esmola, pela alegria de
pedir aquelas pessoas, né, no saquinho eram jovens que iam, né, nós tínhamos camisa da paróquia, pedindo esmola, farinha, e basicamente era farinha, arroz, feijão, numa sacolinha branca que nós pedíamos, para depois nós competirmos entre nós para quem conseguiu mais para fazer o bem àquelas famílias que eram assistidas. Ou seja, isso é movimentar-se. Não é? E a gente vê dentro disso, tem duas palavras que eu repito muito, eu gosto muito, assim, a palavra é elegância, que nós buscamos através do esporte, através da atividade física, a palavra beleza. A gente vê que beleza e elegância vai muito além daquilo que nós imaginamos. Primeiro a palavra beleza. Beleza é uma palavra de origem sânscrita, que o português assumiu, que é bet, que significa casa, el, que significa Deus, e tzá, que significa brilho. Beleza, bet el tzá, significa a casa onde Deus brilha. Então, beleza significa isso. Então, não está na cor, só no corpo, mas é a casa onde Deus brilha. E a outra palavra é elegância, palavra que nós usamos. O que é elegância? É estar bem vestido, com um terno legalzinho, como nós estamos aqui? Não, elegância vai muito além. A palavra elegância, também de origem sânscrita, que vem lá da Índia, vem de elegância, el, que é Deus, gan, que é veste, e tsia, que é revestir-se. O que é elegância? É revestir-se com as vestes de Deus. Olha que coisa bonita, não é? Então, qualquer pessoa que demonstra na sua vida uma vontade de fazer o bem, ela é elegante, porque ela está revestida com as vestes de Deus. É isso que nós devíamos fazer. As nossas paróquias deviam ter essa preocupação da elegância e da beleza. Fazem com que as pessoas, revestindo-se cada vez mais de Deus, elas tomem prumo na sua vida, como se diz no Nordeste, e caminhem em busca, né, dessa realização plena, que vai da atividade física, que vai pelo esporte, que vai pelo contato pessoal, que vai pela internet, que vai pelo estudo, que vai no trabalho, na escola, ou seja, é integrar a pessoa humana. Jesus Cristo era um homem integrado, era um homem que fazia todas as coisas sem perder o seu equilíbrio. Aprendeu isso onde? Na sua família. A gente vê isso pelo exemplo de Maria, uma mulher profundamente equilibrada. A gente vê em José, que era justo, um homem equilibrado. Então é isso que Jesus faz. E a gente vê que ele faz isso, tenta ensinar isso o tempo todo ao grupo dos seus apóstolos, que nem sempre eram equilibrados. Às vezes cada um tinha, né, umas manifestações meio estranhas. E Jesus sempre traz os apóstolos para aquele equilíbrio. Então acho que é isso que nós devíamos fazer em relação às nossas escolhas. Quando o senhor fala disso, eu não posso deixar de pensar na religião, então pensar em fé, não é? Porque quando o senhor fala tudo isso, elegância, beleza, o que significa, não é? E diante de tudo isso que a gente está conversando e falando das nossas paróquias, de novo eu penso uma coisa que eu ouvi do senhor numa reunião do clero, que às vezes nós andamos muito com a cabeça baixa, não é? Não percebemos a riqueza, toda a riqueza que a gente tem, a beleza da igreja, a beleza de tudo isso. Acho que também é uma questão de fé, não é? A fé que empurra toda essa visão bonita da vida no seu conjunto, né, Dom Gregório? Aliás, só uma frasinha, antes de você concluir, na Bahia se diz, quem tem fé vai a pé, né? É da procissão, né? Então, é justamente essa fé. Pois não, Márcio. Chegamos aí ao finalzinho do nosso programa, já não tem mais tempo, você ainda vai contar pra gente a sua historinha. Quero agradecer aqui o Padre André Luiz sua presença aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço, um momento muito agradável, agradeço ao deputado Luiz Salomão, Dom Gregório, você também, Márcio, né? Muito obrigado. É isso aí. Deputado também, obrigado aí por se disponibilizar a estar aqui com a gente nesse bate-papo. Foi muito bom, foi ótimo estar aqui. Obrigado, Dom Gregório. Obrigado, Padre André. E eu agradeço, né, a você, Márcio, por mais uma vez estar aqui na minha casa, agradecer ao Padre Andrezinho, né, agradecer ao deputado Nilson Salomão, dizer que realmente todos nós juntos, né, tanto aquilo que é privado, aquilo que é público, precisamos nos unir justamente para esse bem comum que nós não desejamos. Eu espero, não é sendo católico como o senhor é, e representando também, né, o nosso Estado lá na Assembleia, o nosso povo, né, que o senhor cada vez mais também possa colaborar para que nós possamos continuar fazendo bem, porque eu acho que é isso que o Estado deve fazer para com os cidadãos e é isso que nós queremos fazer enquanto igreja, cada vez mais unidos em busca do bem. Mas, como é costume, Márcio, aqui, você me contou uma historinha, né? Eu não sei se já contei essa história aqui, mas se eu contei, não tem problema, eu repito, para ficar na sua cabeça. O senhor sabe aqui, me permite interromper, mas dizer que o senhor agora não está presente e as pessoas ficam logo na expectativa da sua historinha. Exatamente, Sérgio, não tem jeito, porque eu acho que essas histórias nos ajudam bastante. Jesus contava muitas histórias, né? Então, o resultado é uma história que nos fala sobre as diferenças e sobre o que nós precisamos fazer para poder realizar bem as coisas. Houve uma reunião dos animais.
E o Rei Leão chamou todos os animais para dizer: cada um de nós vai apresentar diante do outro o que tem de bom, não é? Especialmente na área física. Ora, o leão disse: eu sou o rei, eu sou o mais bonito, eu corro aqui nessa floresta como ninguém, e por causa disso, eu sou o rei. Olhem para o meu físico, sou o mais forte. O urso não gostou. O urso, que era grande atleta, né, com a sua musculatura, ficou de pé e disse: senhor rei, eu fico muito feliz pelo senhor, mas eu lembro que com uma patada da minha mão, pela musculatura que eu faço, eu consigo derrotar qualquer animal. Mas o macaco não quis ficar por baixo, né? Disse: mas acrobata, eu sou o melhor de todos. Ninguém consegue aqui na floresta dar tantos saltos e fazer ginástica olímpica como eu faço. E o burro também não quis ficar por trás, né? Disse: mas ninguém tem pernas mais fortes do que eu. Sou um verdadeiro atleta. Basta que eu dê um coice, eu sou capaz de derrubar um homem e o mais forte dos animais. E assim todos os animais foram mostrando que eles eram fortes no físico, etc. Mas, depois que todo mundo falou, viram lá longe uma lesma vindo vagarosamente se aproximando do grupo. E os animais começaram a rir: venha logo, irmã lesma, corre, mulher, vamos embora, mostra o que é que você tem de bom e que tem mais do que a gente, né? Então ficaram rindo da pobre da lesma, e a lesma, com toda tranquilidade, se aproximou e se colocou no meio do grupo. Pois bem, o Rei Leão, de uma forma irônica, olhou para a lesma e disse: amiga lesma, o que é que você tem que nós não temos? A lesma, humildemente, olhou para o leão e assim falou: Rei Leão, eu tenho tempo. Ou seja, esse exemplo da lesma serve para todos nós. Nós temos tempo, eu tenho tempo, todos nós temos tempo, por isso estamos aqui. Nós temos ainda tempo, estamos vivos, pessoal. Então, portanto, é praticar a fé, é movimentar esse corpo maravilhoso que Deus nos deu. Nós temos tempo para realizar o bem, para fazer coisas maravilhosas. Não perca tempo nesse estágio de vida que Deus deu para você. Não perca tempo, faça coisa maravilhosa, vá lá, pratique esporte, vá à igreja, né? Faça coisas muito boas, porque é isso que Deus espera que nós façamos enquanto temos esse tempo de preparação para nos encontrarmos com aquele que é o Senhor. Jesus já nos deu o exemplo, a lesma também nos deu, que eu e que você e que todos nós consigamos também dar o exemplo através das nossas escolhas. E aceite, meu irmão e minha irmã, com alegria, a bênção que dou agora sobre você, pedindo que Deus ingresse cada vez mais no seu lar, na sua casa, na sua vida e transforme toda a sua existência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja muito feliz.